Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Léo Lopes e tá no ar mais um episódio do Longe de Casa, agora nesse novo formato em áudio e vídeo, podcast que a gente já faz há muitos anos e agora também testando esse novo formato em vídeo. Esse é o nosso terceiro episódio. Obrigado a você que está acompanhando aqui pelo canal da SAP Brasil no YouTube, você que fez o download no seu agregador preferido, aí através do seu feed, no seu programa aplicativo de podcast. E eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, meu querido Rodrigo Murad, mais uma vez juntos. De novo, hein? A gente vai ficar mal acostumado com isso, a gente só vai querer isso agora, hein, Rô? Ah, vamos lá, né? Rodrigo Murad mais uma vez comigo, Rodrigo Murad da SAP Concur. Quem tá chegando agora, pegou o episódio 3 e não te conhece ainda, quem é Rodrigo Murad? Eu sou Rodrigo Murad, tô há 13 anos na SAP, há 4 como diretor de marketing da SAP Concur no Brasil. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né? Hoje a gente vai falar de um assunto bacaníssimo. Inclusive, eu estou trabalhando para conseguir conquistar esse como é que chama? Esse badge aí na minha vida. Exatamente. Pleasure. Você já ouviu falar em pleasure? Você já ouviu falar nessa mistura de business e leisure, de negócios e praticar também na lazer? Pandemia, principalmente. Acho que eu consegui praticar bastante, consegui usufruir bastante dessa possibilidade, que na SAP a gente tem uma liberdade até para usar um pouquinho disso. E vamos ver, né? Vamos ver agora o que nossos convidados têm para dizer sobre esse assunto, como se isso se aplica no nosso dia a dia, se as pessoas gostam, se isso traz satisfação para as pessoas, sei lá. Você vai pro Japão a trabalho e poder ficar lá 2 diazinhos a mais, 3 diazinhos a mais, curtindo, comendo um sushizinho. Inclusive quero e quero introduzir aqui o nosso convidado que vai nos ajudar demais na temática de hoje. Ele que é vice-presidente e agora head da Concur para América Latina e Caribe. Pela primeira vez estou conhecendo pessoalmente Denis Tacitano. Prazer, seja bem-vindo ao Longe de Casa, agora em vídeo. A gente estava longe de casa, longe de tudo, né? Longe das pessoas. Longe das pessoas, agora estão mais perto. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado demais. Acompanho você desde a época do SAPcast Raiz. Né? E é muito bom estar aqui falando de Concur, né? Que é a solução voltada para viagem e despesas, e falando de pleasure, que é o tema e que eu comecei a aproveitar muito mais nesses últimos tempos de pandemia. Foi o que me disseram, que você está, inclusive, ativo nessa prática. Estou ativo nessa prática. Antes eu não estava tão ativo. Eu fazia vários bate-voltas e não aproveitava mais nem 2 horinhas do dia. A gente estava conversando em off aqui antes da gravação, você falava, eu ia para um lugar, aí encontrava com amigos que tinham ido para o mesmo destino, falava, você conheceu tal coisa? Falei, não, eu saí do aeroporto, fui pro escritório, jantei, aeroporto de novo, escritório e voltei. E agora você descobriu que dá para aproveitar também e unir lazer aos negócios de uma maneira saudável, né? Dá para aproveitar, é saudável, a empresa ganha também, porque você aumenta o seu repertório. Perfeito. Né? Você aumenta o seu conhecimento do local também, da cultura. E eu tô aqui agora com um convidado mais do que especial. Pois né? O Lucas Amadeu. Influencer. Eu não gosto muito da palavra influencer. Mas se tem alguém que entende de pleasure no Brasil... É ele. Quiçá no mundo, é Lucas Amadeu que tá aqui com a gente. Muitas das minhas viagens eu baseio no que ele fez, não tudo, né? Porque a gente tem que dar uma segurada no orçamento, né? Eu baseio no que ele fez para conseguir acompanhar e me divertir e conhecer os lugares. O Lucas vai falar melhor da carreira dele, tem passagens pelo Facebook, pela Vivo, é um executivo renomado de marketing, premiado, tá de casa nova, né? Faz pouco tempo tá de casa nova, vai falar um pouco dessa casa nova, mas o canal dele é um canal guia para mim, e quem apresentou o canal dele foi o meu filho. Enzo. O Enzo, que é fã, que é um amafã. Enzo pautando longe de casa. Que é um amafã. É um amafã? É um amafã. Até quando eu fui me mudar de casa, eu cheguei a considerar o Amatower. Eu fui no Amatower lá, falei, aqui, depois você vai bater na porta dele lá, eu vou tomar uma multa. Então, Amadeu, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo... Você pediu, olha só o que a gente tem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Rodrigo. Você pediu Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, que legal Rodrigo. ter você uma honra aqui estar aqui com a gente. Papo gostoso. Muito bacana. Para quem tá aí acompanhando pelo YouTube, certamente sabe de quem nós estamos falando, quem tá aqui com a gente hoje. Mas assim, suponhamos que alguém tenha chegado de Marte hoje
e não tem a menor ideia de quem é Lucas Amadeu na fila do pão ou da internet brasileira, por favor, você que já passou aí por tantas empresas, está na V4 agora, né? Por favor, se apresenta para nossa audiência. Quem não te conhece ainda, quem é você, seu Lucas? Pois é, eu sou executivo de marketing, já trabalhei na Colgate, na Panasonic, trabalhei na Múltiplos, programa de fidelidade da Latam, que hoje é o Latam Pass. Depois fui para o Facebook, para a Vivo, criei uma unidade de negócio na Vivo chamada Vivo Ads, gigante, que hoje premiada, reconhecida, que vende publicidade usando a infra da Vivo, e acabei nos últimos 2 anos fazendo uma virada grande de carreira. Em paralelo, há uns 6 anos eu comecei a virar influenciador. Perfeito. Mostrando viagem, mostrando bastidores, lifestyle, e começou a dar muito certo. E aí falei, e se eu focasse mais tempo nisso aqui? E aí eu comecei a virar influenciador, mas eu não consigo deixar a carreira para trás, não claro. dá, é uma delícia, eu adoro o que eu faço. Claro. E aí eu sou sócio e diretor de estratégia também da V4 Company, Perfeito. que é a maior rede de assessorias de marketing do país, com mais de 3 mil clientes, 200 franqueados, e não para de crescer. Que bom, que legal. E é muito legal porque quando a gente conversou a respeito da pauta do programa, né? A gente estava aqui, antes de começar, trocando ideia, e o Denis estava dizendo o quanto que você influenciou literalmente nessas novas aventuras agora, né? Que o nosso amigo está tendo, inclusive já com viagem marcada. E é legal isso, né? Porque você tem, óbvio, uma viagem de trabalho que está programada, mas você já está podendo falar, não, eu quero aproveitar que eu vou estar em tal lugar, já tem a recomendação de tal restaurante para eu conhecer, ou de tal ponto turístico, que você até já passou do lado, eventualmente numa viagem anterior, e não sabia que existia, e agora você está com, digamos, uma outra atitude, né, perante essa viagem, encarando também a possibilidade de se divertir um pouco mais até, né? E você consegue conhecer mais o local que você vai, né? E isso é bom porque você tem uma interação melhor com o seu público, com Perfeito. seus clientes, com os próprios funcionários da empresa, seus colegas que estão naquela localidade. Porque antigamente o que você fazia? Você ia lá, você vivia só, né? E às vezes o que era pior? Como a gente fica muito no telefone, uma vez eu tava na Colômbia, uns 15 anos atrás, eu olhei e falei, Bogotá tava virando pra mim a tela do meu BlackBerry. Perfeito. Eu falei, eu tô no telefone, então às vezes eu dou uma pausa. Já faz 15 anos mesmo porque ele usava BlackBerry. Aí eu dou uma pausa e falo, deixa eu perceber os lugares, deixa eu conhecer as culturas, conhecer as pessoas. E em tempos de pandemia, fica mais estressante você viajar, porque tem toda a parte de, será que eu... Sim, os protocolos, os protocolos. Então, para a empresa, se você viaja muito, acaba dando aquele burnout. Sim, né? sim. Se você consegue dar uma relaxada em algum momento, você ganha potencialidade e produtividade no seu dia a dia. Então, a empresa ganha também, todo mundo ganha. Perfeito. Né? Então, e o legal da SAP é que a gente tem essa parte de mobilidade. A gente vive numa bolha, várias áreas não conseguem trabalhar remoto, a nossa que consegue, a gente tem que aproveitar isso. Perfeito. Então você consegue trabalhar em algum local, terminar, às vezes do fuso horário um pouco antes no local que você trabalha e aproveitar a noite naquela localidade, fazer algumas coisas legais. Então é uma prática muito saudável e do lado da empresa, o seu repertório cultural aumenta demasiadamente. Então, eu queria puxar uma pergunta para vocês, que é o seguinte, eu já trabalhei também em multinacional, já faz 10 anos já que eu saí, desde que eu montei a minha empresa, e de lá para cá eu tenho um chefe terrível que não me deixa viajar, que sou eu mesmo, no caso. Mas essa realidade, quando eu trabalhei em multinacional, a gente via muito uma postura dos executivos, nos níveis que tinham essa possibilidade ou a necessidade de viajar a trabalho, uma postura bastante sisuda, né, de não misturar as coisas. Então, às vezes até a gente tinha, como era uma empresa que tinha eventos constantes, de lançamentos e tal, e eu era relações públicas, então a gente acompanhava, fazia media training, acompanhava esses executivos, e eles dificilmente saíam daquela postura, daquela sisudez que o evento corporativo ou que a viagem corporativa exigia, né? Era difícil você ver, digamos, um espírito de vou me divertir um pouco, alguma coisa assim. Eu queria perguntar, começando pelo Amadeu, você tem ideia mais ou menos dessa mudança, de algum ponto de transição disso? Foi uma necessidade de sobrevivência nessa época agora de transformação digital que a gente está passando, de exposição em rede social, ou uma própria exigência mesmo no sentido de relacionamento com os seus coordenados ou com os colaboradores da empresa? Pois é, Léo, eu vivi muito essa transformação, acompanhei ela acontecendo, porque essa coisa do pleasure eu comecei a fazer quando eu trabalhava no Facebook. E aí tinha uma viagem para Miami a trabalho,
Se o preço da tarifa da companhia aérea tivesse menor ou igual, eu podia estender e passar o fim de semana. Então eu comecei a fazer isso muito. E já era uma cultura na empresa. O Facebook já tinha essa cultura, isso já acontecia lá. Mas não era uma realidade do mercado como um todo. Só que eu passei esses 2 anos e pouco trabalhando no Facebook, eu me acostumei a isso, achei muito, muito gostoso, gostei inclusive. Claro. E aí, quando eu fui para outra empresa, quando eu fui para Vivo, não era uma cultura na Vivo. Até porque a gente viaja menos na Vivo, né? É um modelo de negócio diferente, uma empresa mais nacional. Ia para Espanha de vez em quando, mas é uma empresa nacional. Mas aí eu comecei a fazer isso, eu negociei, gente, eu tenho esse estilo de vida e de vez em quando eu preciso chegar para trabalhar no escritório terça-feira, segunda eu trabalho remoto, sexta eu trabalho remoto, não era uma cultura. E aí eu fui aos poucos, como eu estava construindo uma unidade de negócio nova, tinha uma certa liberdade para costurar novas regras. Eu fui primeiro a fazer isso. Muita gente olhava torto, muita gente condenava, mas eu entregava resultado e não aceitava conversinhas paralelas. Você tem que bancar algumas coisas de vez em quando. Claro. Até que virou uma cultura. Hoje é uma coisa mais estabelecida, a empresa tem home office, as pessoas aproveitam mais, vivem mais, e o mercado como um todo, mesmo as empresas mais tradicionais, mais conservadoras, também estão virando para isso. Está longe de dizer que isso é uma prática comum, que isso virou normal, mas acho que estamos caminhando para isso e papos como esse são importantes para ajudar a levar essa cultura e mostrar os benefícios disso, inclusive. Né? Chegou a ser, já podemos dizer que é uma tendência ou a gente pode dizer mais que é uma necessidade? Eu acho que é uma necessidade. Para quem está acostumado a viajar muito, e esse foi o motivo de eu passar a viajar tanto na vida pessoal, foi porque eu viajava muito a trabalho. Fazia viagens de bate e volta para São Francisco, onde fica o Facebook, né, em Menlo Park, na Califórnia. De ir num dia e voltar no outro. É muito cansativo. Se eu me dedico dessa forma, se eu me esforço... Se o bate-volta Rio-São Paulo já é cansativo, é bate-volta São Paulo, Califórnia. Então, se eu fazer isso pela empresa, por que eu não posso fazer para mim, na pessoa física? E eu comecei a fazer. E é cansativo. Eu brinco que o corpo chega cansado, mas a mente renovada. E eu preciso da mente. O corpo descansa, tá tudo bem. Trabalho sentado. Excelente. E você, Denis? Não, o que eu acho interessante, até que o Amadeu colocou, tem a política da empresa que permite isso. Então eu não vou estender um final de semana e a passagem vai ficar o dobro. Claro. A passagem, e a gente tem esse controle nessa SAP, que a gente utiliza a solução Concur. Perfeito. Então você controla. O Denis ficou o final de semana em Miami? Não, mas ficou igual ou menos. Algumas vezes fica menos. Eu já tive uma vez que São Paulo, México, México-São Paulo, era mais caro do que São Paulo, México, México-Miami, Miami-São Paulo. Perfeito. E eu consegui ficar o final de semana. Quem ganhou? Eu, a empresa, todos ganharam. Então, o que é importante não existe essa parte de você ter um desleixo com o dinheiro da empresa. Claro. Vou ficar mais 3 dias. Não é oba-oba. Não é Tem oba-oba. que deixar claro isso, é bom. né? Eu vou viajar. Porque aquela coisa que a gente até falou em episódios anteriores aqui, que o Concur ajuda muito a questão, obviamente, do controle de gastos das duas vias, né? Então você tem o colaborador que garante que ele vai ter os reembolsos que ele precisa ter, e você tem a empresa que tem certeza de que ela vai estar reembolsando aquilo que é justo. Exato. Não é como antigamente, aquela coisa da notinha na padaria, você gastou 5. Quando você quer uma nota de quanto, filhão? Uma nota de 30 para mim aí, que eu vou ser reembolsado e tal. Então, essa cultura, talvez, que lá no passado a gente tenha trazido, soluções como a Concur hoje sanam dos dois lados. Mas aquele espírito já que eu vou viajar mesmo, vou aproveitar que eu tô lá e vou fazer, não é disso que a gente tá falando. Não é isso, exatamente. Não é, como é que fala? É tirar proveito, mas sim você criar uma oportunidade aonde tem uma relação, que fala-se muito isso, ganha-ganha, né? Exatamente. Todo mundo ganha dos dois lados. Então vai ficar 3 dias a mais. Então o pessoal sabe que os outros 3 dias a mais é por minha conta. Sim. E eu posso até trocar de hotel, que pode ser que o hotel não está na minha política. Ele pode não estar no seu budget pessoal. Ou pode ser o contrário. Como o Amadeu, o budget pessoal dele tá maior que o da empresa. Então assim, eu tô no hotel, agora eu vou trocar, porque ele não tá no budget da empresa. Eu vou aproveitar uma style. Vou fazer uma... Então assim, isso é importante. Então não é, agora... Não. Saiu do corporativo, faz um upgrade imediatamente. Não, porque eu falo, pessoal, você tem que ter muito mais responsabilidade com o dinheiro da empresa do que com o seu dinheiro. Com certeza. Porque o seu dinheiro, você ganhou, você gasta como você quiser. Sim. Se você gastar mal, o problema é seu. É seu. Né? Você fala assim, agora eu quero pagar a mais, não sei o quê, ou eu acho que o da empresa não. Então você segue as políticas da empresa, segue as práticas da empresa e com o seu dinheiro depois você faz o que você quiser e depois, quando tiver na empresa, você retorna para as práticas. Sim. Então o que é legal deixar claro aqui para a audiência não é festa, não é farra, né? Então é feito com responsabilidade, a empresa sabendo. Então, eu vou esticar, eu não tô com medo de que alguém vai saber, não. Todo mundo sabe. E se eu for trabalhar remoto no outro dia, em algum outro lugar do mundo, todo mundo sabe, porque também tem as regras de trabalhar remoto. Eu não posso pegar e trabalhar 3 meses remoto nos Estados Unidos,
porque a parte de trabalhista não permite isso. Sim, perfeito. Então tem todas as regras e tudo que a gente tá falando aqui é prazer com regras. Isso é extremamente importante. Tem um ponto que é muito legal também para a empresa, diretamente, porque toda vez que eu fazia uma viagem dessas pelo Facebook, eu tinha uma tentativa de fazer o one-to-one com todo mundo que me interessava, trocar experiências, trocar ideias da empresa. Sim. E aí você acabava conversando com as pessoas e criando um vínculo. Ele falava, fim de semana você vai estar por aqui? Não quer fazer alguma coisa diferente? Então eu criava um vínculo profissional que agregava, eu fazia projetos com os Estados Unidos ou agregava coisas com o Brasil, é fantástico, que não existiria se não fosse isso. Sim, com certeza. Agora, eu queria voltar também naquela questão do comportamento sisudo, digamos assim, né, tradicional da empresa, tem que ser coisa séria, executivo não pode, né, tipo, terno e gravata e tudo mais. Você é um jovem que tem um jovem senhor, um jovem, né? É mais jovem do que eu, com certeza você é. Olha, eu vou fazer, menino, você aí, né? Você é muito mais jovem do que eu, não vou entrar nesse mérito. Mas é assim, como executivo, porque a gente quando fala executivo de uma empresa, o nosso espectador, nosso ouvinte, às vezes ele caiu aqui de paraquedas, falou, o que é esse podcast aqui da Concur, né? E quando a gente fala de executivo, vem aquela imagem ainda do velho engravatado. Aquela imagem daquele senhor que ele só é executivo, só é diretor de uma empresa, porque ele tá ali há muitos anos, entendeu? Uma pessoa de respeito, aquela coisa toda, né? Da família tradicional brasileira e tudo mais. Mas a gente tá falando hoje em dia de empresas de tecnologia, ou empresas como a SAP, a Concur e tal. Tá aqui o Denis executivo, você executivo, o Rodrigo, enfim, pessoas que têm perfis diversos e que têm na sua vida pessoal os seus hobbies, aquilo que gostam de fazer, que diferencia um do outro e tal, né? Essa mudança de cultura é um processo que depende de alguém dar um start e essa prática começar a influenciar outras pessoas, talvez como você seja influenciado pelo Amadeu, ou muitas outras pessoas, né, sejam influenciadas por você também. Como que isso pode ser modificado dentro da cultura das empresas para um executivo como você? Porque eventualmente vai ter isso, né? Mas aquele cara, não, ele é jovem, ele é blogueiro, ele não sei o quê. Não, ele é um executivo da empresa, ele tá viajando a trabalho, querido. Não tá indo lá para gerar conteúdo, né, fazendo aqueles stories de tracinho durante a reunião de trabalho. O que ele vai fazer depois, no dia de folga dele, é outra coisa, né? Pois é, Léo, eu acho que isso é uma mudança que está acontecendo e que, de novo, eu desbravei um pouco disso no começo, porque eu virei executivo com 28 anos. Não é comum você virar executivo com 28 anos, ainda mais no mercado conservador como é o mercado de telecom. Agora com 30 você tá bem. Eu tô com 36 já. E aí, o presidente da Vivo, ele queria alguém com perfil diferente. Ele não queria o executivo tradicional para aquela posição, para criar aquela área específica, porque é uma área de venda de publicidade, é uma outra dinâmica de mercado. Então, ele foi buscar um profissional com este perfil. Então, eu estava virando executivo, eu trabalhava no Facebook, mas ainda não tinha uma posição executiva. Ia virar executivo. Será que eu devo me vestir da forma tradicional, com blazer? Não. Eu fui contratado justamente por ser diferente. Para isso. É um pacote completo. E aí o meu ser diferente teve muito isso durante... Talvez muitos de vocês tenham vivido isso, e talvez em alguns lugares ainda exista. Você tem um perfil profissional e um perfil pessoal, separados. São duas personas. Eu nunca fui isso, eu nunca soube fazer isso. Eu sempre fui... As características pessoais que me diferenciam, eu sempre levei para o trabalho junto, e isso me destacou da maioria sempre. Eu sempre consegui conviver com isso bem. Sofria críticas, tinha o dedo apontado. Mas você tá viajando muito, né? Você tira foto... Deixa eu ver essa. Você posta foto de roupão. Qual o problema de eu postar foto de roupão no meu fim de semana? Eu tô no escritório de roupão, é outra história. Mas é a parte de mudar uma cultura que tá muito estabelecida, que não é de hoje, né? Tem décadas. Então... Para mim foi mais fácil porque me foi o briefing. Seja você e ajude a transformar nessa cultura. Perfeito. E eu vi isso acontecendo. Quando eu entrei na Vivo, as pessoas em geral se vestiam de camisa social, calça social ali. Hoje, o dress code mudou oficialmente e a camiseta tranquilo e cara, fica mais gostoso trabalhar assim. Claro, se eu vou visitar um cliente do mercado público ou do financeiro, banco, aí eu visto diferente, tá tudo bem. Mas nem o cara eu percebi isso no Facebook, porque às vezes quando eu ia visitar um cliente de uma grande corporação tradicional, eu botava lá não gravata, mas eu botava uma camisa social, um blazer. Sim. Ele não queria postar nada do Facebook. Cadê a camisa xadrez? Cadê a camiseta? Ele esperava que eu me vestisse. Cadê o Crocs? Exato. Com o perfil que se tem desse tipo de empresa. Então, você não precisa fingir mais como precisava antigamente, né? Uma coisa que ele tava falando até que eu acho que eu senti também, ele falou do roupão, né? A gente via muito as pessoas quando iam fazer alguma coisa, porque já tinha um blazer,
Mas as pessoas faziam escondido, né? Velado, você não podia Era mostrar. velado, Não posso nem sair numa foto tomando sorvete. Isso. Ninguém pode me ver. Vou escondido lá no shopping, tô em Miami lá, nossa, vou dar uma fugidinha, uma escapadinha de 2 horas pra ir no outlet, ninguém sabe, hein? Tô no banheiro, qualquer coisa. Se você tá com alguém, vamos supor, esposa ou alguém assim que tira uma foto e tal, e você sai, nossa, eu vi você ali no cantinho do stories de fulano aí. Exato. Porra, foi isso. trabalhar e tava no shopping. Tem uma cena muito famosa, que é um jornalista que tá na casa dele e entra o filho. E entra a esposa dele e pula pra pegar o filho e eles querem esconder fazendo o que estão. Hoje em dia, você entra... Ela mergulhou no quarto pra tirar a criança, né? Puxou da criança. Tá. Hoje em dia, você tá aqui, você vê o cara passou o filho, vem não sei o quê. O primeiro concurso show, quando eu fui me apresentar, eu comecei a falar, tocou meu interfone e tinha chegado no mercado. Era pandemia. Era pandemia. Eu aqui começou... E eu no retorno ouvindo, falei, tá todo mundo ouvindo. Aí eu peguei e falei, pessoal, preciso dar uma pausa. Porque chegou o mercado. Sim. Aí a galera cortou, eu fui pegar o mercado. Então, assim, se fosse antes, o pessoal ia começar a chorar, nossa que gafe, não sei o quê. Então, a pandemia é uma tragédia. Se pode tirar alguma coisa boa, é isso. Né? É o pessoal ter dado uma relaxada um pouco, e isso cabe a nós. Né? Então, assim, todo mundo vai de sapato, por que eu não posso ir de tênis? Porque eu me coloquei isso. Se todos nós estamos aqui nos colocarmos uma regra diferente... Né? Então, na SAP, a gente vive um ambiente diverso. Perfeito. Né? Então, a presidente vai de tênis. No caso, na época, a Cris Sim. que hoje é a presidente América Latina, minha chefe, ela ia, quando era no Brasil, ela já ia de tênis nos eventos, lá atrás. Né? Eu mesmo chego, às vezes o pessoal fala assim, ó, tem uma reunião com a SAP. Aí eu fui num parceiro que foi assim, falou, reunião com a SAP. Aí o pessoal tava todo mundo assim. Aí chego eu. O cara olha e fala, não, eu não sou alemão, eu sou negro. Eu chego com um capacete na mão que eu vou de moto. Aí o pessoal olha e fala, o que tá acontecendo? Chego de tênis. Eu tô com aqui arreado assim, tenho tatuagem. Então, assim, o que acontece? Você não espera isso, porque você já criou um preconceito que vai chegar aquele cara de terno e gravata. Você vai esperar o executivo. Exatamente. Então, nessa vai chegar falando meu filho na minha época. Então, a gente tem um ambiente diverso e o mundo tá indo pra isso. Graças a Deus. Com certeza. E tinha um ponto que também era interessante, cultural. Porque eu sempre fui o cara mais disruptivo. Eu sempre gostei, eu não sei se é de outra forma. E aí... É a natureza da pessoa, disso, sim. Mas escolhia benefícios também, senão não teria continuado. Que hoje você não se arrepende de nada de ter apostado incrível. Em ser como você sempre foi, Só né? agradeço por isso. É a sua natureza humana, né? Isso que me deu o destaque que eu tive, me deu espaço, até promoções, porque esse cara é diferente, mas ele entrega pra caramba. Que tal ser um pouco diferente que nem ele, né? E hoje que você tá experimentando também esse lado do influência digital e tudo mais, a gente também... Eu tô há 14 anos também trabalhando com podcast, a gente lida com o público no dia a dia. O público não é imbecil, o público sabe quando tem uma naturalidade na pessoa e quando tem uma persona ali, entendeu? Então, quando o público vê verdade naquilo que você faz e se identifica com você, é natural que você fidelize esse público com você, né? É isso. E eu lembro quando eu fui a primeira vez pra Espanha pela Vivo, porque a sede é a Grupo Telefônica em Madrid. E aí, toda sexta-feira, no refeitório da empresa, tem a opção de você tomar vinho. Vinho, meio-dia no refeitório da empresa. E pra eles é super normal. E a gente pedia e tomava. Quando eu voltei pro Brasil, eu cheguei na equipe, trago novidades. Podemos tomar uma taça de vinho no almoço. Trago novidades! Ele com escondido. Ele com saca-rolha na mão. Não fazia, mas é escondido. Ele com saca-rolha numa mão, uma garrafa de pinot no ar na outra. Essa foi a melhor prática que eu trouxe. Qual? Vinho na sexta-feira. Vestido de Baco, né? Com aquela roupa branca. Assim. Trago vinho. Mas aí, a gente podia, no almoço, sexta-feira, tomar um vinho, uma taça na empresa, e a tarde ficava tão mais gostosa, porque a gente tirava a tarde para trocar ideias de projetos e fluía tão melhor, e ia criando um vínculo, uma cultura mais forte entre a equipe. Então, com o meu time, a gente tinha um vínculo de cultura, de paixão pela empresa que não era comum. E aí viram que, opa, isso aí que você tá fazendo, esse doido tá fazendo, tem algum sentido nessa história. E aí começaram a acontecer mudanças. Um diretor veio trabalhar de calça jeans. Meu Deus, o diretor tá de... E as pessoas comentavam, olha, você viu que ele veio de calça jeans? Mano... Que loucura vocês comentarem isso. E foi mudando a cultura aos poucos. Mas é porque, então, você vê que a cultura corporativa, a cultura empresarial, que a gente talvez tenha herdado isso, né, de décadas, mas talvez tenha vindo, não sei, de Europa, de Estados Unidos e tal, é uma coisa de que você precisa separar o trabalho do lazer.
Você precisa saber distinguir isso, né? Então, e assim, muitas vezes a gente teve... Quem foi o presidente? Foi Fernando Collor, se eu não me engano, lá nos anos 90, que andava de jet ski, fazia isso, fazia aquilo e tal. Playboy, né? Presidente Playboy. E aí, primeira vez que vem um negócio desse, falou assim, nossa... Mas aí, quem foi ver no dia a dia, esse cara faz isso a vida inteira. Ele só tá continuando coisas, nada a ver com a questão política, eu tô dando um exemplo. Ele já faz isso a vida inteira, ele simplesmente continua a ser o cara que ele sempre foi, fazendo as coisas que ele foi, agora ocupando um cargo diferente. E agora, 2022, a gente tem que chamar esse tipo de postura de disruptiva, porque, na verdade, era para ser o normal da vida das pessoas, né? Mas agora tem outro ponto também, que é o seguinte, a aceitação por parte, por exemplo, de um board dentro de uma empresa, de aceitar que se utilize ou que se adapte também, porque políticas precisam ser implantadas dentro da empresa para permitir que isso aconteça também, né? O que a gente vê de políticas, principalmente com a pandemia, e aí falando da solução, né? Você tem que ter soluções, processos e tecnologia para alterar as políticas. Então, por exemplo, a pandemia entrou, teve empresa que não reveu a política. Sim. Ficou a mesma política de viagem. E os custos aumentaram. E a realidade mudou totalmente. Você tem que fazer, talvez, por exemplo, hoje eu queira fazer um teste quando eu volte para casa. É obrigado? Não é mais obrigado por lei, mas talvez eu, como funcionário, queira fazer para chegar em casa, se eu tenho minha mãe, meus pais e tal. Perfeito. A política da empresa pode dar essa liberdade para o funcionário. Então, assim, as políticas têm que ser revistas. E muito da política vem também de fora. De fora, assim, a gente começa a trazer e fala, por que não? Na SAP, antes da pandemia, passou a ser permitido ir de chinelo. Na SAP de São Paulo. Perfeito. No Labs, que é Labs, tecnologia, Sim, a galera já vai de chinelo, patins faz tempo. Então, assim, em São Paulo, aí você vai de chinelo, o pessoal já olhava, mas tá permitido. Isso teve uma alteração, o RH, com todo mundo, tal, mas passou pra ter essa alteração. Você tem que ter... Só não pode ter chulé. Não, aí não. Você tem que ter a consciência que você tem que rever uns conceitos. Porque se você não rever, vai ficar conceito antigo. Então tem que a empresa parar de tempos em tempos e começar a rever. O jeans. Agora, tem empresa que, por exemplo, o código não é jeans. Será que alguém chegou lá e reescreveu o código e falou, olha, vamos deixar? Ou será que deixaram o jeans chegar e não reescreveu o código? Bermuda. Bermuda. Esse AP liberou, né? Liberou. Então, chinelo, aí começa a liberar, você vai de chinelo, vai de tênis, vai de bermuda. Mas com a pandemia você não sentiu que deu uma esfriada nessa tendência? Eu volto, agora quando eu tenho ido no escritório eu vejo todo mundo lá sisudo de novo, as pessoas ficaram mais sérias, parece. Parece que o pessoal parece que agora quer... Tá mais assustado. Também. Todo mundo fica você sente falta às vezes de colocar uma roupa um pouco diferente. Você tá em casa, tá em casa com a mesma saudade. Camiseta a vida inteira na pandemia. Eu passei 2 anos trabalhando de cueca e meia, pijama. Agora eu quero botar minha roupinha legal. Quero gastar minha roupa boa. Mas o que é engraçado também nessa parte de ter prazer, eu fui numa palestra anteontem do Nizanguanais, ele falou, o pessoal fala de ano sabático, eu tiro todo dia sabático. Um dia sabático. Às 18 horas. Perfeito. Ele falou, às 18 horas, acabou, é o meu sabático. Legal. E eu tinha um vizinho que ele falou pra mim uma coisa, ele falou assim, ó, você tem 8 horas, eu falei, aqueles papos, né? Na vida você pode fazer tudo, ele falou, na vida não, no dia. Você tem 8 horas pra trabalhar, 8 horas pra descansar e 8 horas pra se divertir. É isso aí. Aí eu olhei e falei, se você trabalhar pesado 8 horas, sobraram 8 horas pra você dormir e 8 pra se divertir. Mas eu tenho traslado pra não sei onde e tal, vão sobrar 4 horas. Ok. Vão sobrar, então eu falei assim, se você dividir bem, e agora, quem tem o benefício de fazer home office, você não tem a parte de vou pegar o carro aqui e vou pra escritório, então sobram as horas ali. Sim. Você tem horas melhores. Então, tem que fazer isso. Gasta um pouquinho mais de tempo tirando o filho do lustre, essas coisas, mas dá pra fazer ainda isso, assim né? tem um tempinho. Agora eu tenho uma dúvida aqui, Amadeu. Você porque foi pra uma porrada de países já. Qual que é a viagem que você falou? Essa aqui, tirando Dubai, que você vai todo dia. Né? Que eu sei que você gosta de Dubai. Quintal de casa. Qual que é aquela viagem que você falou? Essa aqui foi diferente, foi legal e eu indicaria. Não precisa nem ser de trabalho engatado. Não existe. Porque uma melhor que a outra, de verdade. Tem lugares que me encantaram que eu quero voltar. Por exemplo, Capri, na Itália. Tô louco pra voltar, foi incrível. Fui só uma vez e me apaixonei. Mas eu gosto de... outro dia eu postei. Quase qualquer lugar que eu viajo, eu começo a pensar, e se eu mudasse pra cá? Porque eu me encanto e me apaixono pelos lugares. Eu sou desses. Mas agora, por exemplo, eu acabei de fazer uma viagem pra Londres pro funeral da rainha. Nenhuma outra viagem chegou perto disso pela experiência que foi, de tudo. Não pelo lugar necessariamente que eu já conhecia, mas...
por ter vivido aquilo, né? Foi a mais incrível de todas. Mas de lugares não tem, são muitos, é muito difícil. E o que é legal, você foi pro funeral da rainha, mas não a trabalho, mas você acabou trabalhando. Trabalhei mais do que nunca, porque aí começou a produção de conteúdo e aí todos os veículos de comunicação me chamaram, CNN, Globo, Record, rádios. Foi você então! Fui eu, brasileiro, que passou 8 horas na fila pra ver a rainha. Fiquei aí quase 9 horas. Você foi pra ter certeza mesmo, que morreu. Até hoje eu não tenho. Depois a gente conversa sobre isso. Ela deve estar com o Michael Jackson e com o Elvis. Que ela não tava ali dentro, ela não tava. Eu acho que não. Mas, então, marcou de uma forma diferente, né? Sim, Agora, sim. É uma experiência única também. Mas né? acho que os lugares que eu mais gosto são os lugares que você pode trabalhar e que pode ter pleasure. Porque aí, a minha vida é isso. Minha vida sempre foi pleasure e trabalho juntos ali, misturados. Então, eu gosto muito de Londres por conta disso, de Nova York, Miami um pouco. Acho que é um pouco disso. Que é mais parecido com São Paulo, mais segura. Sim, mais... sim. Uhum. Então assim, pessoal, depois de tudo isso que a gente falou sobre pleasure, hoje a gente tem um concurso, a nossa plataforma, gestão ali de despesas e viagens. Como que vocês veem que isso tudo se aplica na tecnologia hoje? Como que o pleasure se encaixa ali no concurso? O que você vê nisso, Denis? O que você vê nisso, Lucas? No nosso lado, como eu comentei no começo, né? As políticas da empresa têm que estar bem traçadas, né? E isso você tem que ter uma solução para traçar. Você não pode falar gasta não sei quanto e vai na planilha. E o Pleasure, por que dá essa oportunidade pra gente de fazer com tranquilidade? Porque eu sei que os controles estão ali, a empresa sabe que o que eu tô fazendo fora do que é da empresa, eu não tô colocando pra empresa pagar. Uhum. Então, a solução te dá e permite que a empresa olhe e fale, esse cara não tá com o meu dinheiro no final de semana. Por quê? Porque a solução trava isso e tem as políticas, como a gente comentou. Eu tô no hotel que a empresa acha adequado e depois eu posso mudar para um outro hotel mais caro ou mais barato, dependendo da minha adequação, né? Agora, eu utilizo o concurso. Você já utilizou, Amadeu? Eu preciso fazer uma interrupção aqui e falar pra vocês que eu amo o concurso. Se estamos aqui com o head do concurso, por favor, eu devo muito a você, sabe por quê? Eu sou de marketing. Parabéns a todos aqui. Vocês que trabalham aí, a gente vai ter que temos um cliente referente. Parabéns. Sabe por quê? Porque eu odeio burocracia. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com qualquer tipo de burocracia. É uma deficiência minha no trabalho, eu sempre tenho que desenvolver isso, porque pra mim, qualquer coisa que tem que preencher um formulário que não teria necessidade, eu morro. Aquilo me suga um tipo de energia que... Você tá gastando um tempo que você poderia estar fazendo algo muito melhor, né? É isso, mas me afeta de uma forma que não é normal, sabe? Me suga. É uma coisa que qualquer um faz lá, preenche, mas parece que eu tô morrendo. Dá aquela gastura, né? Dá isso. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em empresas que eu tinha que fazer reembolso com nota, eu não fazia. Eu preferia pagar do que passar por aquele inferno de ter que preencher negócio. Eu não faço. E aí, quando eu entrei no Facebook, que era concurso, cara, aí me explicaram. Não, é tudo pelo Uber, você pode chamar Uber. Aí tem a opção do corporativo, direto no concurso, ou pessoal. Mudou minha vida. E aí eu entendi que sim, eu perdia muito dinheiro com as notas e tudo. Então é incrível. Quando funciona bem, quando tá bem adaptado junto com a cultura da empresa, como você falou, é incrível. Eu imagino para uma pessoa com o seu perfil, que faz muitas viagens internacionais e obviamente, né, aproveita e coloca também ali o seu lazer aliado, o tema do programa de hoje, a necessidade desse controle de forma organizada. Sim. Porque você imagina na época da notinha. A gente falou aqui também nos episódios anteriores, além daquela desgraça pagar com o tempo, né? Daqui a pouco você vai ver, putz, essa refeição aqui vai sair do meu bolso, porque não dá mais pra ver. Eu juntava 6 meses de reembolso, eu não fazia, sumia tudo. Então, além disso, né, você tem a questão também essa aqui foi minha ou essa aqui foi da empresa? Exatamente. Você tem que fazer o quê? Você tem que anotar num papelzinho e tal. Então eu imagino o quanto que isso não deva ajudar pessoas como você, e obviamente com o perfil que a gente já falou aqui em outros episódios, o perfil da empresa, a separar as coisas e assim, colocou, registrou, você não precisa mais se preocupar em ficar guardando, ficar juntando. Subir a fotinha na hora, gente. Andar com uma mala só para recibo. Não tem necessidade disso, né? O legal é que esse episódio não era com cliente de referência. Não, e pior é que a gente acabou, já veio com o case. E assim, o ouvinte pode não acreditar, mas a gente estava aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, falando que esse seria talvez, até agora, o episódio que a gente fosse falar menos das soluções da concurso. Niki... Eu precisei contar isso pra vocês. não estava não mesmo no roteiro. Não foi combinado. Tem um monte de coisa aqui no roteiro que não estava essa informação a seu respeito. A pesquisa não trouxe isso pra gente, né? Muito bom, que excelente. Agora eu queria saber o seguinte, Denis, você
o quanto que está sendo saudável para você isso? Você como pai, né? Você como marido, o quanto que isso está sendo como executivo, obviamente. A gente sabe da função que você ocupa agora, 2022, você subiu para a Rede América Latina e Caribe também. Quer dizer, cada ano que passa, responsabilidade aumenta, né? E paralelo à responsabilidade aumentar, a necessidade de uma descompressão até pelo risco de um burnout. Sim. A gente sabe que isso é um perigo constante na vida de todo mundo. Como que você tem lidado com isso? Como é que você tem chegado a planejar já com mais antecedência? Conta um pouco pra gente. Sim, eu já planejo com antecedência até por conta das políticas da empresa para ter uns gastos menores, né? Para evitar de fazer uma coisa... E aí eu aproveito e planejo as minhas viagens com antecedência também. No começo da pandemia, eu comecei a pintar. Comecei a pintar alguns quadros. Legal. E vender os quadros em troca de cesta básica. Olha que bacana. Para doação. Então eu pinto quadro, né? E aí eu coloco o quadro no meu Instagram e o pessoal fala, eu quero. Quanto que eu tenho que pagar? Eu falo, você paga o quanto que você quiser, tá aqui a instituição e você manda direto para a instituição. Eu não sei se você deu uma cesta, 10, 30 ou uma lata de azeitona. Então, eu aproveito essas viagens que eu faço para visitar museus e lugares de arte, e esse é o conteúdo do meu Instagram. Cara, trazendo referências de arte de alguns lugares. Então, por exemplo, eu tava na Itália, aí eu tava na Itália mesmo de férias. Aí você vai no Vaticano, você vai em outros lugares, tira foto e publica. Então eu comecei a aliar essa parte cultural no meu Instagram e eu aproveito as minhas viagens para fazer isso. Então eu fui para o México no começo do trimestre passado, tinha um feriado aqui no Brasil, eu trabalhei de Miami e fui visitar a parte de grafites que tem em Miami, tem o Museu do Grafite e tudo mais. Tirei, postei, né? Voltei então, a empresa ganhou porque a minha passagem ficou mais barato, como eu comentei no começo, indo para Miami. Eu ganhei culturalmente e consegui fazer o bem. Né? Vi algumas coisas lá, pintei uns quadros, coloquei, vendi os quadros, vendo assim, no pessoal ali no Instagram. Então assim, você começa a unir tudo. Então reverteu, isso faz bem para todo mundo. E as pessoas da empresa começaram, que me acompanhavam no Instagram, falaram, olha, Denis, eu pinto às vezes alguns Budas, né? Você pintou aquele Buda? Eu vendo pros meus colegas. Né? Então o Silvio Abad colocou na casa dele na praia, dois quadros meus, o Mário Tillet tem quadros meus na casa dele, o pessoal começa a ter. Denis está citando, você vai ficar maluco quando a gente for pro Japão, meu amigo. Você vai ficar louco, cara. Você gosta de dragão? Eu gosto. Eu tenho uma tatuagem no dragão. Então eu também. Então, it takes one to know one. A gente sabe disso. Cara, no Japão, assim, o que você vai trazer de bagagem, essa coisa da paisagem, do belo, da arte, da pintura, né? E é muito legal ouvir isso que você tá falando, porque quebra aquele paradigma que a gente tem, né? De que não é porque é divertido que não é sério. Sim. Pode ser sério e divertido ao mesmo tempo, tem um comprometimento social até como, né, parte disso que você faz, e todo mundo ganha, né? Porque agora a gente está vivendo um momento que, inclusive, nessa mudança de geração e mudança de, vou usar essa palavra, mas enfim, de paradigma aí que a gente vive, inclusive de comportamento dos colaboradores com relação ao que eles esperam da empresa onde eles estão, como benefício, isso pode entrar até como se fosse um próprio plano de benefício da empresa, dela possibilitar que o colaborador tenha esse tipo de atitude também, em empresas que eventualmente ainda não tem, né? E o colaborador volta impactado. Sim. O Amadeu tá aqui. Melhor do que foi, com certeza. Você não volta igual. Nem de viagem que você faz pro lugar que você já foi. Sim. Cada viagem é uma viagem diferente. E é muito curioso que você realmente volta transformado e você vai transformando as pessoas que estão à sua volta, né? O seu time, a sua equipe. E pra mim, acho que esse é o mais bacana de você descobrir lugares diferentes. E não é só lugar diferente, eu gosto de mergulhar na cultura. Então, sempre que eu posso, por isso que eu gostava de viajar com pessoas da empresa ou de conhecer pessoas da empresa do local e fazer experiências com eles. Porque o cara que mora em Miami vai mostrar Miami de um jeito completamente diferente do que eu conhecia como turista. E isso é muito mais rico, né? Demais. E isso que você falou também me dá uma noção que eu sempre
acreditei nisso. Eu que tenho uma vida pregressa sacerdotal antes de ser radialista e locutor e empresário, ainda sou, na verdade, porque eu nunca perdi o meu grau sacerdotal, eu continuo sendo, só não estou praticando como já pratiquei no passado, né? De que tudo que a gente faz de bom retorna de bom pra gente, em qualquer nível, por menor que seja, né? E às vezes assim, a gente está conversando aqui, aí a pessoa pode estar assistindo e falando assim, mas isso é a realidade de um executivo, grande executivo que cuida de América Latina e Caribe, de um grande executivo. Essa realidade, ela pode ser aplicada em todos os níveis da hierarquia corporativa, né? Sim. Se a pessoa tem a possibilidade ou a necessidade de fazer uma viagem, faz parte ali do job description dela, pode ser daqui... sei lá, daqui nós estamos gravando em São Paulo, eu moro em Serra Negra. Eventualmente você vai precisar ir para minha cidade lá para fazer um evento de trabalho e você pode conhecer, pode ir numa cachoeira, pode fazer alguma coisa, ficar um dia a mais lá e comer um churrasquinho comigo lá em casa, por que não? É isso. Pode ser em qualquer nível, né? É isso, e coisas que eu mergulho muito, coisas pequenas. Quando teve o começo da pandemia, eu realmente preciso viajar e eu tenho pânico de agulha, mas eu amo viajar. E aí o que eu fiz? não tinha vacina no Brasil ainda. Eu fui para Nova York para tomar vacina, porque tava dando vacina de graça para turista, para poder ficar livre e voltar a viajar, porque tava barato aquela. Aproveitei tanto, tava tudo barato. Então eu viajei muito aquela época, todo país que E consciência também social, que ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de ir me imunizar lá, eu fui, me imunizei e agora eu posso continuar viajando mais seguro, né? É isso. E aí foi muito curioso que uma analista sênior da minha equipe fez a mesma coisa. Tá vendo? Ela foi para Nova York tomar vacina e ficou lá e curtiu. Então, pô, que bacana. E é uma coisa que, gente, parece que viajar é impossível, que é caríssimo para outro país. Não é, você usa milha, você parcela, você pesquisa, você compra com antecedência. Tem várias formas de economizar muito e é para todo mundo. Eu brinco que eu não tenho casa, eu tenho passaporte. Porque a casa é de menos, eu gosto da minha casa tudo, mas ok, quero mudar de cidade, quero mudar de país, não importa. Então, quanto mais você viaja, mais rica fica o seu repertório e você rende mais do trabalho, você contribui mais com a empresa. Eu acho que se eu puder recomendar para as pessoas, desde o começo da carreira, viagem. Não economizem viagem. E tem uma coisa que eu recomendo também, assim, a viagem faz parte, tem o deslocamento do seu corpo, mas você tem que ter o deslocamento da mente e do olhar. Então você pode ter um olhar de turista na cidade de São Paulo. Claro, nossa. Eu falo pessoal, por exemplo, eu moro... Uma cidade culturalmente riquíssima. Quando eu entro na Paulista, pra mim, eu tô viajando. Na Paulista, eu saio na Paulista, é igual estar em Manhattan, é igual estar em Paris. É isso. E eu começo a descobrir os lugares. Porque às vezes a gente deixa de passar desapercebido uma cidade tão rica que é São Paulo. Então eu não preciso viajar, pegar o meu corpo e levar ele até lá. Exatamente. Eu desço na rua de casa e eu já tô viajando, eu já tô vendo uma coisa que eu não via com outro olhar, com olhar diferente. É um estado de atenção, né? Exatamente. Você tem um estado de... Você amplia a sua capacidade de observação. Exatamente. E muitas vezes tem um negócio que estava no muro do teu lado o tempo todo e você nunca reparou naquilo. Então isso é bom e você às vezes viaja, você dá mais valor para outros lugares do que pro lugar que você tá. Sim. Isso também acontece muito. Você vai, fui para Alagoas, eu falo, se eu estivesse no Caribe, eu ia estar maravilhado. Sim. Né? E Alagoas tá ali, tá igual. Perfeito. Então, desenvolver o olhar é diferente. Aí isso vai pro time de concurso, que me criticou no começo do ano, quando eu levei todo mundo para um templo budista. Olha aí. Nem olha, hein? Eu fui cúmplice. Eu tive que fazer uma coisa para desenvolver a percepção, para desenvolver o olhar, para desenvolver a escuta. Todo mundo um dia de silêncio. Mas isso que eu ia falar, a melhor coisa para você desenvolver a percepção é trabalhar a falta dela. Quando você trabalha esses conceitos, né, do budismo, enfim, são muito legais. Quando você trabalha a ausência daquilo, você volta com uma ampliação daquele senso, tanto a audição quanto a visão, a percepção como um todo, né? Eu acho isso muito legal, cara. Muito. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, até para não perder o gancho, com relação a... Agora, eu vou fazer pergunta sobre a solução concurso, hein? Olha aí. Então eu vou chamar o pré-vendas para responder. Eu que sou de fora. Não, eu queria saber o seguinte, se, eventualmente, quem tá ouvindo a gente
A gente tem aqui uma audiência de pessoas que estão conhecendo agora o Longe de Casa, mas a gente já tem uma audiência aqui de empresas e parceiros que já conhecem as soluções e que eventualmente ainda não conheciam essa tendência do Blasio que a gente está conversando na temática de hoje, e eventualmente eles podem estar pensando, mas a solução hoje que a gente está implantando ou que a gente já tem, ela já está preparada ou ela pode ser adaptada para isso? É uma tendência que a solução ou a aplicação ela pode ser ampliada ou já está otimizada para isso? A solução ela é parametrizável. Tá. Né? Então, essa tendência vai mais do processo. Perfeito. De você desenhar o processo e fazer ele caber na solução. Muitas empresas, às vezes, equivocadamente, principalmente na parte de ERP, acham que vão comprar a solução e vai resolver tudo. Sim. Primeiro, você tem que alinhar o processo. Né? É aquela coisa, comprei comidas saudáveis aqui, mas eu só tô comendo comida ruim. Perfeito. Não, qual que é o processo? Eu tenho que acordar, comer no horário, fazer a comida direito, não colocar muito sal, tal. Então, quando a gente parte para a implementação da solução, a gente parte para duas vertentes. Primeiro, vamos desenhar ou redesenhar os processos. Uhum. Legal. Agora a gente coloca a ferramenta. Perfeito. Às vezes o que o pessoal faz? Tem um processo direitinho, só que não tem ferramenta. Aquela coisa, olha, aqui tem que andar a 100 km por hora. Só que não tem um radar para pegar. Sim. O que a galera faz? Anda 200. A ferramenta, então, ela não é o fim, ela é o meio, né? Ela é o meio. Ela é o meio. Então, às vezes, você olha e fala assim, você senta no cliente e ele fala, não, vamos redesenhar. Perfeito. E os consultores conseguem fazer isso por quê? Porque é um cara que já colocou 30 processos diferentes para dentro. Ele fala, olha, isso aqui vai dar errado, isso é difícil de controlar, isso é não sei o quê, tal. Porque tem algumas coisas que não batem. Eu já cheguei uma vez a viajar, o pessoal falou, tá fora da política esse hotel na Venezuela. Mas os hotéis na Venezuela eram esses valores absurdos. Então eu falei, pessoal, se achar outro hotel, eu fico. Eu não tenho esse... eu fico em qualquer hotel, mas me falaram que esse era o hotel que o pessoal ficava. Foram ver, tiveram que o quê? Vamos redesenhar para a Venezuela, porque a gente não viu que, convertendo para dólar, ficava fora do padrão, tal. Perfeito. Então, quando a gente trabalha em relação a concurso, os nossos parceiros e também o nosso pessoal de consultoria direta faz o quê? Trabalha tanto no processo quanto na ferramenta. Porque às vezes o processo está bonito, mas não tem a ferramenta. Ou só a ferramenta sem o processo também não voa. Claro. Isso tanto para concurso, quanto para CRM, quanto para RP, toda essa parte de Customer Journey, tem que ter o processo aliado à ferramenta. Perfeito. E aí, seu Rodrigo? O senhor Rodrigo Murad, você que tem sua esposa, Ju, e tem os seus 2 pequenos, como está o seu Blasio? Assim, agora tá menos porque a escola voltou, né? Afinal, eu tô pagando escola e tem que ir pra escola. Pois é, bombar, eu tô puxando isso também porque, né? Mas na época em longínqua a pandemia, né? Naqueles tempos, o que a gente fazia muito era ir trabalhar do interior, alugava uma casa em... Sim. A gente teve aqueles 6 primeiros meses que a gente, desde o comecinho, falava, não, isso aqui, daqui 2 semanas eu tô de volta. Inclusive, você fez isso quando você foi lançar, teve aquele evento do lançamento da sonda... Exato. E você foi pra Serra Negra e foi lá, a gente almoçou junto, Exato. Foi legal, tá vendo? Ali foi uma prática. Ali foi Exatamente. E na pandemia a gente fez muito disso, acho que a gente ia, alugava sítios, casas por aí, deixava as crianças pirando durante o dia, fazia as reuniões, entre uma reuniãozinha e outra dava até pra dar uma nadadinha quando dava, né? E tentava aproveitar da medida do possível. Ainda mais que os primeiros 6 meses foram tensos, né? Foi um negócio, a gente tava ficando enlouquecido com os 2 pequenos em casa. O Denis viu, a gente brincou até agora há pouco, parecia guerra, né? Camboja. Eu falava, você tá no Camboja. Só que nos anos 70. Não, e os caras na porrada em casa. Aí a gente falou, não, vamos viajar, vamos trabalhar de fora, porque a gente vai ficar louco aqui. Tô completamente alucinado. Então a gente fez bastante. Agora esse ano tá um pouquinho menos por causa da escola, que eu não quero que eles bombem, também quero. Claro. Apesar de serem pequenos, ainda acho que nem bombam por falta, eles estão pagando escola e é obrigatório, eles têm que ir pra escola e aí a gente tenta aproveitar alguns momentos. Perfeito. Gente, a gente conseguiria ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso. Desses, né, gente? Não é? Gostoso. Vamos fazer o seguinte, ano que vem
a gente aproveita um evento que possa ter eventualmente num outro lugar e a gente faz a parte 2. Faz o externo, né? Vamos fazer a parte 2. Me convida aqui. Isso, Dubai, eu levo... Vamos em Dubai, a casa do Amadeu. Deve ter desconto lá. Tem. Radiofobia tem um estúdiozinho móvel que cabe na minha mochila. Aí a gente leva, combinado, montou fechado. na mesa, fazemos ali. Vamos fazer da piscina do hotel, né? Tomando um drinks. Ou no Catar, né? Na Copa, pode ser. Gostamos dessa. Você vai pra Catar, pra Copa? Não vou, gente. Não vai? Eu achei que é dinheiro demais. Pra eu falar isso. Não, Agora eu fiquei com medo. Olha aí. Agora eu vou lá, o que eles estão fazendo? Né? Olha, senhoras e senhores, temos aqui um marco na história de Lucas Amadeu. Tá muito caro ir pra cá. Exatamente. Pra chegar e falar, não, até pra mim tá caro, meu irmão. É porque tá caro de verdade. Não que eu seja muito rico, mas é que eu não tenho muita noção. Não acho que tem que economizar com viagem. Tem que aproveitar. Gente, demais. Ó, eu vou soltar aqui a nossa técnica, por favor, aqui, ó. As palminhas pro Lucas Amadeu. Obrigado, cara, gente. obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente. Que seja o primeiro de muitos, né? Feliz papo. E que a gente tenha a oportunidade ainda de se encontrar em outras situações por Japão, aí. é isso que eu vi? Japão. Partiu Japão. Preciso conhecer, não conheço Denis, ainda. Estamos negociando aí. Quero ver se Denis me leva junto pro Japão Gostei em dessa abril. E já, o intérprete tá garantido já, então ele então sabe que... Exatamente, estamos namorando aqui. Vamos ver se rende aqui o relacionamento. Lucas, obrigado demais mais uma vez. Eventualmente, quem não te seguir ainda em rede social, canal no YouTube, o que você quiser divulgar, o espaço é todo seu, meu irmão. Todas as redes, Lucas Amadeu com U no final. Amadeu com U no final, não é Amadeu. Amadeu, U de uniforme, Lucas, como fala o pessoal das companhias aéreas. Obrigado demais. Obrigado mesmo. Sucesso pra você. Sucesso, obrigado. Muitas boas e excelentes viagens e novas experiências, né? Por Cada favor, vez que não mais. parem. Qual que é a próxima viagem? Eu vou pra Gramado fim de semana que vem. Legal. Brasil, prestigiar, Olha aí, Natal excelente. Luz, lindo. Tô Já louco começou. pra conhecer. Legal. Maravilha. Denis está citando, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. No meu, no seu, no nosso longe de casa. Deixa também aqui para nossa audiência, quem quiser adicionar você ali no network, ali no LinkedIn. Isso. E se tiver também algum recado da Concura, alguma coisa que você queira deixar, por favor, o espaço é todo seu, com certeza. Legal. Mídias sociais eu tô no LinkedIn e no Instagram, né? Denis.tacitano. Sou muito ativo no LinkedIn. E o Instagram é mais pra esse lado social. Quero ir lá, vou entrar aqui. A gente vai tirar uma foto agora depois aqui para registrar. Eu vou também compartilhar lá no meu Legal. Instagram. Eu quero ver, porque quero ver essas pinturas aí. Me interessei por isso, hein? Legal. Me interessei por isso. E são as duas redes que eu tô. O Instagram é totalmente social. Maravilha. E o LinkedIn totalmente de trabalho. São as únicas duas. Não tô com um canal no YouTube ainda. Que bom, excelente. Temos que misturar os dois agora, hein? Vamos A gente já começar. Tem que mistura misturar. né? Vamos Já vamos começar essa a barreira fazer. também. Exatamente. Começar a fazer. E a próxima semana estarei com o pessoal da Colômbia e farei um pleasure final de semana em Cartagena. Escolheu mal, né? Excelente. Ele você tem escolheu Caribe, mal. né? É. América e Caribe. E Caribe. E eu quero aproveitar que você está aqui e pedir para que você, por favor, estenda o nosso agradecimento, o nosso abraço à Cris Palmaca, Sim. que eu sei que é sua chefe na América Latina e Caribe, que foi na época que a gente começou o Longe de Casa, né, os podcasts da SAP. Ela era a CEO da SAP Brasil e foi ela que acreditou na força do podcast, que está aí há 7 anos na SAP, com cada vez mais força. Então, por favor, estenda nosso abração lá. Estamos com saudade. Eu, pelo menos, faz muito tempo que eu não vejo a Cris. Vamos convidar a Cris. Vamos aqui naquela, vai Trazer ela ouvir pra cá. esse podcast, vai assistir o vídeo com certeza. Cris, beijo pra você, E a viu? Cris que é um exemplo, porque a Cris, ela corre maratonas, correu já a ultramaratona, então ela consegue fazer as viagens a trabalho, acorda de manhã, faz a corrida dela, consegue aproveitar, às vezes vai com familiares pra viagem também. Eu já encontrei ela e o marido dela numa viagem, ela falou, a gente vai esticar um dia aqui. Então assim, a Cris passa muito isso Sim. como exemplo pra gente seguir e de alta performance, né? Então você consegue ter uma alta performance, certeza. entregar o resultado e ser uma pessoa do bem, né? E conseguir também colocar esses prazeres nas viagens de trabalho. Não é que ela tá viajando a trabalho que ela não vai correr, ela vai deixar Claro. de treinar, né? Então, tá na Argentina, vai correr em Palermo, que é um lugar lindo, né? E depois volta pro escritório e trabalha, almoça num lugar legal. Então você consegue fazer isso e a Cris dá esse exemplo pra gente, dá esse tom, da gente ficar tranquilo que vem de cima
o exemplo de conseguir trabalhar com diversão. E aquilo que você falou, eu estava lembrando aqui agora, eu fui testemunha da Cris Palmaca de tênis no SAP Fórum. Final de 2015, se eu não me engano, que foi a primeira vez que... Foi no Proto SAPcast que eu e Tato a gente esteve lá fazendo entrevistas no show floor e a Cris foi uma das entrevistadas. E eu lembro dela de tênis, e aí não sei quem foi que comentei e tal, falei assim, você imagina o tamanho disso aqui, a pessoa ter que andar nisso tudo aqui de salto, é muito mais elegante, né? Assim, consegue ficar elegante e ao mesmo tempo manter a saúde dos seus pés. Exatamente. Exato. Obrigado, Denis, obrigado demais. Rodrigo Murad, meu amigo, mais um Longe de Casa. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade desse papo tão bacana. Obrigado. E deixa também lá para nossa audiência o recadinho. Legal. Então, para quem quiser mais informações da SAP Concur, é só acessar o www.concur.com.br. Esse programa vai estar disponível no YouTube da SAP Brasil. E quem quiser me seguir, pode me seguir no LinkedIn, Rodrigo Murad, ou como a gente está falando do Instagram também nesse programa, né? Vamos fazer uma propaganda. Por favor, tem que fazer. Rodrigo.murad no Instagram. Ali vocês vão conseguir acompanhar a minha saga com as crianças, a diversão, cheio de foto de criança na praia, criança na piscina, testando brinquedo, tem todos os jeitos de criança ali. Vou deixar aqui o jabá também, você vai conhecer lá a malinha da Ju Murad, eu recomendo, hein? Malinha da Ju. Vai me derrubar, hein? Não vai não. Mas qualquer coisa a gente joga na minha conta, não. A Ju é gente fina. Manda um beijão pra Ju. E então, obrigado mais uma vez, Rodrigão. Obrigado, e obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do Longe de Casa. Se você ouviu a gente no podcast, através do feed, no agregador da sua preferência, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Se você acompanhou o vídeo no canal da SAP Brasil no YouTube, obrigado pela sua audiência. Eu sou Léo Lopes, @LeoRadiofobia em todas as redes sociais e espero você aqui no próximo episódio do Longe de Casa. Um abraço e até lá!